segundo trimestre, ano 2025, lição de número 1. Tema da lição: o Verbo que se tornou carne. Texto áureo. João 1,14, abre aspas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem, para redimir os pecadores. Vamos, portanto, iniciar a primeira lição deste segundo trimestre com esse tema maravilhoso de grande importância para nós que cremos em Deus e na sua palavra. O Verbo que se tornou em carne. Jesus Cristo é o Verbo que se tornou em carne, que se fez homem, que se fez um ser humano. A leitura bíblica se encontra no capítulo 1 do Evangelho conforme João, versículo 1 até o 14. Vamos aqui, então, a introdução da lição diz o seguinte: neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros evangelhos, a exemplo de Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que possamos também ser fortalecidos, inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho é um único Evangelho, que quer dizer as boas novas de salvação, as boas notícias. Isto é, Jesus nasceu, Jesus, ele cresceu como qualquer criança e quando completou 30 anos de idade, iniciou seu ministério público. E naquele ministério nós vamos ver a obra de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. Finalmente Jesus foi preso, foi julgado, condenado e morto. E a morte foi morte de cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou, para justificar aqueles que diante de Deus têm crido neste Evangelho. Evangelho é isso. É a biografia de Jesus, é a história de Jesus. Portanto, o Evangelho é um único Evangelho. Mas por força de expressão, nós utilizamos essa expressão, os 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros são chamados de sinóticos, porque se parecem muito. Muitas narrativas que se encontram em Mateus vão se encontrar também em Marcos, bem como em Lucas, o que não acontece com João. Por isso que João não é incluído entre os sinóticos, os que levam o nome de sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Cada evangelho, eles foram, no primeiro momento, endereçados a um povo. Por exemplo, Mateus foi endereçado aos judeus. Daí vem a expressão reino dos céus. Os judeus não tinham o hábito de pronunciar o nome de Deus. Por isso que, não obstante o conceito reino dos céus e reino de Deus tratasse da mesma coisa, Mateus não usou essa expressão, reino de Deus, e sim reino dos céus, para não incorrer em blasfemar o nome de Deus. Era a tradição e a cultura dos judeus naquele tempo.
Então Jesus foi apresentado por Mateus como um rei, aquele que estava representando o reino dos céus aqui na terra. O Marcos foi escrito para os romanos. Daí a expressão que se repetiu muito foi logo ou imediatamente, dependendo da versão bíblica, logo ou imediatamente, por cerca de 40 vezes esse vocábulo, logo, logo ou imediatamente. Por quê? O Marcos estava escrevendo para Roma. Roma era império. Roma não tinha interesse nenhum de tomar conhecimento a respeito de um deus. Já havia muitos deuses na Roma antiga. Já havia o chamado panteão romano de deuses. Mas o Marcos, então, ele enfatiza a natureza do servo Jesus Cristo. O maior servo de todos os tempos, o maior de todos os soldados. Por excelência, Jesus foi o servo. Ele mesmo lá em Marcos 10, 45 vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar vida por muitos. Então, o Marcos, no primeiro momento, estava escrevendo aos romanos. Lucas escreveu aos gregos, que aliás Lucas era o único escritor grego. E o Lucas escreveu para os gregos. Daí ele usar o termo repetidamente, filho do homem. Os gregos também não tinham nenhuma intenção de conhecer mais um deus. Há quem diga que na Grécia havia mais deuses do que habitantes. Mas ele tinha interesse de conhecer alguma coisa relacionada ao homem, daí a expressão filho do homem. Esta expressão foi repetida por várias vezes. Portanto, reino de Deus, Mateus, mais de 24 vezes essa frase, reino de Deus. Marcos, 40 vezes, aproximadamente, Jesus apresentado aos romanos como servo, soldado. E a expressão repetida foi logo ou imediatamente. E Lucas, filho do homem. Agora, João é um evangelho diferenciado. Ele foi apresentado por João a toda a igreja e a todo o mundo. Claro, toda a palavra, em última instância, é um legado para o mundo todo. E o evangelho, portanto, de João apresenta Jesus como sendo o próprio Deus. O verbo se humanizou. O verbo se encarnou, se fez homem. É importante considerarmos que Jesus, como Deus, ele sempre existiu. Ele, como verbo pré-encarnado, mas um dia o verbo encarnou, no tempo e no espaço. Como verbo pré-encarnado, como filho eterno do Pai, sempre existiu. Não tem princípio, não tem começo, não tem fim. Junto com o Espírito Santo e o Pai. São três personalidades que têm a mesma natureza, a natureza divina, a essência divina, porque Deus é uno e trino. Como Deus, ele é uno em natureza, substância e essência. Como trino, ele é três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém disse o seguinte, a pedra tem apenas uma natureza, uma essência, e nenhuma personalidade. O homem tem uma essência e uma personalidade. Deus tem uma essência ou natureza e três personalidades. Muito bem, então está aí essa introdução aqui, no contexto desta lição, de grande importância, a lição número 1, o verbo que se tornou
em carne. A introdução vai dizer o seguinte: nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu repeti a leitura. Agora nós temos o tópico número 1. O Evangelho de Jesus. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu próprio nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio Evangelho. João 21, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 a 90 d.C. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Os verbos pressupõem uma linha eterna. Não se encontra numa perspectiva de tempo, de espaço. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Pressupõe exatamente isso, uma linha eterna. Ou seja, Jesus Cristo, na condição de verbo, ele é eterno. Um dia o verbo se fez homem, no tempo e no espaço. Daí vieram a existir agora 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O verbo se faz carne, natureza humana. O verbo que sempre existiu, natureza divina. Por isso que Jesus é o único ser no universo que contém 2 naturezas, divina e humana, aquilo que os teólogos chamam de natureza hipostática. É a união de 2 naturezas em uma só pessoa, em um só indivíduo, Jesus Cristo, natureza humana e divina. Ora, Jesus age dando vazão à natureza divina. Ora, ele age dando vazão à natureza humana. Por exemplo, quando Jesus ele recebe adoração, quando Jesus ele perdoa pecados, quem está sendo manifestado aí é a natureza divina. Quando Jesus é questionado sobre o dia e a data da sua vinda e ele afirma que não sabe, só o Pai sabe, aí está sendo manifestado ou manifestada a natureza humana. São 2 naturezas que se comunicam de forma simultânea. Tem hora que a natureza humana tem a sua primazia, ora é a natureza divina. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele declarou que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. A natureza humana recebeu, porque como natureza divina ele sempre teve toda a autoridade nos céus e na terra, porque ele é Deus. Muito bem. Eu vou logo aqui, é o texto que se encontra aqui na leitura em classe, leitura bíblica em classe, que se encontra aqui em João 1, versículo 1 ao 14, que diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a
compreendem. Aqui diz o seguinte, que todas as coisas foram criadas pelo Verbo. Todas as coisas são todas as coisas criadas pelo Verbo. O Verbo pré-encarnado. De acordo com Salmo de número 33, versículo 6, diz o seguinte: os céus, por sua palavra, se fizeram. A palavra é o Verbo, é Cristo, pré-encarnado. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro da sua boca, sopra o Espírito Santo, o exército deles. Então, a participação do Deus triuno na criação. Alguém disse que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo deu vida. Na criação foi isso que aconteceu. Deus, ele projetou toda a criação e o Filho criou. Ou seja, o Pai cria o universo através do Filho. O Filho é ação, o Verbo é ação, exprime ação. E o Espírito Santo deu vida. A Bíblia diz que o Espírito pairava, está escrito aqui em Gênesis, pairava, né? No princípio, está escrito aqui, no Gênesis, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer, estava dando a vida, estava promovendo vida. Deus criou através do Verbo. O Espírito Santo promoveu vida, continua promovendo vida sobre a criação. É dito aqui que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por Ele, a gente. Ou seja, foram criadas nele, ambiente. Nele, ambiente. Por Ele, a gente. Para Ele, propósito. É importante nós guardarmos esses conceitos aí. A Bíblia também diz que todas as coisas estão sendo seguradas, né? Ele sustenta tudo. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta tudo. E tudo subsiste nele, né? Colossenses 1:17 fala o seguinte, Colossenses 1:17. Colossenses? Muito bem. Colossenses, vamos aqui, o Colossenses 1:17. Não posso demorar porque o tempo aqui é limitado. 1:17. 1:17 fala assim, ó. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. No Verbo. No primogênito de toda a criação. Aquele que é o dono, é o herdeiro de tudo. Ele tudo criou. Ele, através da sua morte e ressurreição, ele passou a herdar tudo. E sustenta tudo. Hebreus 1:3. E tudo subsiste nele. Muito bem. Aqui é dito no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse sobre a luz, para que todos cresçam por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O João não era luz. Nós somos mais privilegiados que João, porque o João não era luz. E Jesus nos chamou os seus seguidores e discípulos de luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque Jesus é a videira verdadeira. João 15, versículo a seguir. E nós somos as varas. Então, se ele é luz, e nós na condição de varas estamos ligados à videira, nós também nos tornamos luz. E essa luz é alimentada pela seiva, né? O azeite, tem a figura do candelabro, né? 7 hastes. Tem a do centro, que representa Jesus, e tem as 3 de cada lado, que representa a igreja. Versículo 9 a seguir. Ali estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas o seu não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que ilumina
a todo homem, ou alumia a todo homem que vem ao mundo. Acontece que alguém diria, mas e quem não conheceu a respeito de Jesus, não ouviu o Evangelho? A Bíblia diz lá em 2,15 aos Romanos que as leis morais, as normas das leis morais de Deus estão no coração do homem, na consciência do homem. E as leis, quem criou as leis? O único legislador. 33:22 de Isaías, só existe um único legislador. 4:12 de Tiago, só existe um único legislador. Então, quem criou as leis? Foi o próprio Jesus. Ele criou tudo e tudo inclui as leis. Então, as leis morais, as normas das leis morais de Deus estão no coração dos homens. Por isso que todo homem tem essa capacidade de distinguir entre justo e injusto, certo e errado, e cabe a este homem dar uma resposta diante da graça de Deus que está aí disponível a todos os homens. Sempre esteve, só que com a vinda do Verbo, com a encarnação do Verbo, essa graça ela se tornou mais real, né? É o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, 2:11, olha só, 2:11, exato. Diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus está aí. Então, existem as normas das leis morais de Deus no coração. E aí, quando o homem se sensibiliza diante da graça de Deus que está sendo oferecida ao homem através da pregação da palavra, cabe ao homem se render em fé e obediência ou não. Por isso que está escrito lá em Deuteronômio 30:19, eu tomo os céus e a terra como testemunhas, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas, tu e toda a tua descendência. O homem pode escolher. Ele pode escolher a bênção, a vida, e a vida é Jesus Cristo. A bênção é Jesus Cristo. E é dito que ele veio para o que era seu. Os judeus rejeitaram. E os seus não o aceitaram, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue da vontade do homem, e nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem nasça de novo, disse Jesus para Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água, palavra. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nascer da água, palavra. E nascer do Espírito, autor da palavra, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria, que é nos tornar novas criaturas. É isso, portanto, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo divino, Jesus Cristo, a palavra de Deus, aquele que tudo criou, que sustenta tudo e que possibilita que tudo seja sustentado nele. Sem ele, de acordo com João 15:5, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Fica, portanto, aqui esta reflexão com base nesta lição. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se inscreve, compartilha. E vamos juntos evangelizar o mundo. Valério Pontes.